Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. É um prazer ter você aqui. Se você sente que tenta criar conteúdo, mas que nada sai do lugar, sente que seus posts não têm engajamento nenhum, que parece que você posta, mas não vê resultado, você não cresce, parece que nada sai do lugar, existe um motivo por trás disso. E é exatamente no vídeo de hoje que eu vou falar com você, que eu vou te contar, que eu vou te mostrar o segredo por trás dos perfis que crescem, por trás dos perfis que têm reais resultados significativos. Então, já se inscreve no canal, deixe o seu like, comentário aqui embaixo. Aliás, os seus comentários, eu quero no final do vídeo, eu quero saber qual foi o insight, qual o passo que você gostou, o que você viu de diferente e que você conseguiu ter ali um olhar para que você consiga implementar dentro do teu perfil. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim na hora que terminar esse vídeo, porque isso aqui pode mudar a forma como você enxerga o seu conteúdo a partir de hoje. Eu me chamo Jéssica Cunha e mais uma vez é um prazer ter você por aqui. Eu ajudo empreendedores a criar conteúdo estratégico para transformar seguidores em clientes. E vamos ao que interessa no vídeo de hoje. Por trás de um perfil que cresce, gente, existe alguns passos claros e que talvez possa não ser tão claro para você. E por isso que eu vim trazer esse norte, eu vim trazer essa clareza aí para que você consiga implementar dentro do teu perfil. E não é sorte, gente. Não existe sorte por trás do perfil que cresce. Existe uma palavra chamada processo. E hoje eu vou exatamente te mostrar o que as pessoas, os passos que as pessoas fazem para conseguir sair do zero e começar a crescer de verdade. Eu dividi em 5 passos para que eu consiga trazer com clareza cada passo para que você consiga entender com precisão. E o primeiro passo, gente, é o 1% que você ignora. Esse 1% que você ignora é exatamente onde tudo trava. Por quê? Você não precisa ser perfeita e isso é um ponto que eu mais toco, gente. Você ignora você começar com aquela imperfeição, entende? Você precisa ser melhor do que ontem. E para você ser melhor do que ontem, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se permitir fazer o seu primeiro vídeo, gravar o seu primeiro conteúdo. E o erro de muita gente é copiar, por exemplo, o trend. Vou copiar essa trend porque deu certo. Aí você copia um vídeo pronto, acha que isso vai funcionar e aí você se frustra. Entende? Porque você está copiando, você não está criando ali algo com a sua personalidade. Porque crescer, gente, não é copiar. É você sim analisar o que deu certo, ver o que deu certo para aquela pessoa e implementar dentro do seu, mas não copiar. É entender quem é você dentro do conteúdo que você está criando. Com quem você fala, qual o jeito, qual é o tipo de jeito que você quer se comunicar, entende? Qual é o seu posicionamento? Porque às vezes o posicionamento que você quer mostrar é um posicionamento diferente de outra pessoa. E aí você tenta copiar aquele posicionamento de outra pessoa e não dá certo para você. Entende? E é começar a testar isso na prática. Quando você entende isso, quando você começa a testar isso na prática, é onde você começa a ver resultado. Entende? Então não é sobre acertar de primeira. É você não ignorar aquele primeiro 1%. É sobre você ir exatamente ajustando esse 1% por dia. Com base em quê? Com base no que você já entendeu sobre o seu público, por exemplo. Você entende o seu público, entende as dores do seu público, entende os desejos, entende com quem você está falando. E baseado nisso, quando você entende todos esses pontos, você começa a trazer a sua identidade para dentro do teu vídeo. E aí, quando você entende quando você traz a sua identidade, é onde você começa a ir crescendo, dando passos de cada vez. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês verem, foi um dos meus primeiros vídeos. Então esse vídeo eu ainda não tinha feito transição de carreira, eu só sabia que eu queria começar. Isso eu tinha muito claro. Por quê? Porque eu já tinha vindo de um processo onde que eu tive ali pessoas para me ajudar da equipe de marketing, quando eu trabalhava na área da beleza, mas não estava fluindo. E aí foi quando eu comecei a aprender, a entender, a buscar conhecimento
para que eu pudesse implementar dentro do meu negócio. E aí, quando eu comecei, inclusive, a aplicar isso, foi quando eu ainda trabalhava na área da beleza. E aí eu vou trazer esse vídeo para vocês verem, que foi um vídeo, eu vou deixar vocês assistirem, depois eu vou explicar para vocês como que foi esse vídeo. Decidido, eu vou aumentar o valor do meu alongamento. Mas você esses dias não reclamou que as suas clientes estavam muito felizes e que estava tendo problema com trinca, descolamento, falta de simetria? Ok, mas eu vou aumentar mesmo assim. Os produtos estão muito caros. Ok, mas você aumentar o seu preço, além de você perder dinheiro, você não vai conseguir fidelizar a cliente. Não faço para poder solucionar esse problema. Primeiro, você vai anotar todos os seus problemas, recrutar uma modelo e colocar em prática até o seu problema for solucionado. Sério? E como eu faço para poder aprender, para eu poder colocar em prática na minha modelo? É simples, é só seguir essa coisa. Esse vídeo, gente, foi um vídeo que eu demorei 3 dias para editar ele. Eu editava, não conseguia editar, editava de novo, não conseguia. Eu não tinha domínio nenhum sobre execução de como executar uma boa edição. E aí eu lembro que quando eu consegui, depois de editar ele, de gravar, regravar, eu gravava ele, não ficava legal, porque tem que ter ali um truque para poder editar, então regravava novamente. Enfim, quando eu consegui editar ele de fato, eu dava pulos de alegria, porque eu tinha conseguido editar o vídeo. E aí hoje, olhando para esse vídeo, o que eu percebo? Que a qualidade do vídeo não estava 100%. Nessa época, eu acho que eu não tinha microfone. Não tava legal, nada. Mas o que aconteceu? Eu me permiti. E aí eu lembro que para mim foi tão gratificante, porque para mim aquele vídeo tava uau, tava muito bacana. E hoje, como eu tenho o hábito de criar mais vídeos, que eu fui melhorando 1% a cada dia, ainda tenho muito para melhorar, mas hoje eu olho para esse vídeo e falo, caramba, ainda bem que eu me permiti. Ainda bem que eu me permiti passar por esse processo. Então, hoje eu trouxe para vocês que esse daí foi quando eu me permiti destravar, me permiti a criar o meu primeiro conteúdo. Só que tem uma questão nesse vídeo, gente. Aqui eu já sabia já estava aprendendo aqui a criar o meu roteiro, já estava entrando ali dentro de um formato, então eu já estava começando a construir o meu conteúdo baseado no que eu estava aprendendo. Então não foi do nada, não foi no escuro. Entende? Eu mapeei tudo ali o que eu estava fazendo, criação de roteiro, dores do meu público, e ali eu estava implementando. Então, isso é muito importante também, tá? Então, por mais que eu tivesse destravado, que eu estava ali tentando acertar, eu já sabia que eu estava indo num caminho que ia me trazer resultado. E isso é muito importante. Porque às vezes você, não vou gravar um vídeo, vou abrir a câmera aqui, vou falar com vozes na minha cabeça. Não é assim que funciona. Existe um processo aí por trás. Você precisa entender com quem você está falando, dores e desejos do seu público, ok? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo é você criar hábito. Você não cresce, gente, se você não criar hábito. Que foi até que eu falei no final do processo, do passo 1. Você não cresce no improviso. Não cresce no improviso, gente. Gravem isso. Você precisa ter um hábito. E quais são esses hábitos, Jéssica? São os hábitos de planejar, são os hábitos de criar roteiro, porque você não consegue abrir um celular no início e gravar um vídeo sem saber o que você vai falar. Você vai ficar rodando e não vai chegar a lugar nenhum. O hábito de gravar, então você precisa ter um dia ali para sentar só para fazer as suas gravações. O hábito de analisar. E para isso, como que a gente consegue fazer isso? A gente precisa ter dias específicos para cada coisa. Sim, quando a gente tem isso, eu tenho um dia para criar o meu roteiro, dia para gravar, fica muito mais fácil eu implementar o que eu quero, o que eu desejo. Então, por isso você tem que ter um dia para pesquisar, para você ter ideias de conteúdo, análise de concorrência, um dia para criar o seu roteiro, para fazer todo o seu roteiro, um dia para você sentar e gravar, um dia para analisar o que está dando certo, analisar o que não está dando certo, para você poder recalcular a rota. Quando isso tudo vira uma rotina, acontece algo mágico, gente. Acontece que o seu conteúdo deixa de ser um caos e vira um processo. E aí você para de depender de inspiração. Você vai ter no seu próprio processo, entende? E quando você vai ter no seu próprio processo, você consegue ir
introduzindo para dentro da tua criação a tua identidade, o teu jeito de fazer, a tua forma de criar ali o teu próprio conteúdo. Então isso é muito importante. Esse hábito é algo que é indiscutível se você quer crescer no Instagram. Você precisa ter um hábito. Então, por exemplo, assim, eu tenho um dia onde que eu sento só para criar os meus roteiros. Entende? Então eu crio meus roteiros. Então hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu tive um dia pra poder fazer uma análise, entende? Pra poder criar o meu roteiro, pra ver o que eu ia trazer pra vocês, o que eu iria abordar pra vocês, qual tipo de passo que faria mais sentido de eu trazer aqui pra vocês, pra que ficasse claro pra vocês e vocês conseguissem entender. E hoje eu estou sentando aqui para poder gravar. Agora, pensa comigo. Se eu não tenho um dia específico para fazer isso, eu não consigo criar para vocês. Hoje eu vou sentar e vou criar um vídeo para o YouTube. Eu não consigo, gente. Todo mundo que senta para gravar conteúdo, que você vê conteúdo no YouTube, que você vê Reels, que você vê ali até mesmo os Stories, que inclusive no dia 11/7 vai ter uma imersão. Stories sem bloqueio. Onde que eu vou trazer para vocês, eu vou abrir ali tudo como que eu construo os meus stories, como que eu faço meus stories, como que eu tenho ali um cronograma de stories. E os stories, sim, os stories, ele a gente conta histórias nos stories, por isso que se chama stories, mas existe ali um cronograma estratégico por trás dele, que inclusive se você não souber o que falar todos os dias, ter ali como que você vai fazer essa conexão para poder gerar venda, você não consegue, onde você também fica perdido. Então, tudo, gente, tem estratégia. Tudo tem estratégia, tudo tem um como fazer, mas baseado nessa estratégia é onde vai entrando a sua identidade. Espero que tenha ficado claro isso e vamos para o próximo passo, que é o terceiro, enfatizar o que já está dando certo. Quando algo começa a funcionar, a maioria das pessoas destrói o próprio resultado. E como que isso funciona, Jéssica? Como assim destruir o próprio resultado? Começa a mudar tudo. E o mudar tudo é mudar tudo mesmo, gente. Mudar formato. Então, aquele formato que deu bom para ela, que performou muito bem, que funcionou no perfil dela, ela muda. Ela vai para outro formato. Ela muda o estilo. Às vezes o estilo de trazer ali aquele conteúdo, daquele roteiro, aquela forma, muda a comunicação. Então ela tinha um tipo de comunicação, ela muda completamente a comunicação dela. E isso quebra o crescimento, quebra no ato o crescimento. Por quê? Se o seu conteúdo começou a performar bem com que aquilo que já estava dando certo, com seu estilo, comunicação, formato, não abandona, gente. O que você vai fazer? Você vai aprofundar. Nossa, analisei esse conteúdo, deu certo. Você aprofunda e repete. Ajusta os pequenos detalhes que tem para ajustar, mas não muda tudo, gente. Porque quando você muda, o seu público, que você já mostrou o caminho, que você já estava ali tendo engajamento, compartilhamento, comentário, estava gerando comentário, você quebra. É como se você tivesse que recalcular a rota para começar tudo novamente. Muitas das vezes o que faz a pessoa mudar é exatamente, será que esse vídeo já está dando certo, vai continuar dando certo? Será que eu não estou sendo repetitiva? Será que as pessoas vão gostar? Gente, se está dando certo, não muda. Se não está dando, você vai analisar, ou você vai ajustar, aí sim você muda o formato, você muda ali o que tem para ajustar. Mas se está dando certo, a dica é não muda, só enfatiza e só vai, tá? Agora vamos para o quarto passo, análise de resultado. Se você não analisa, você repete o erro. Sem perceber, gente, simples assim. Porque você não está analisando, você não sabe em que você está errando. E crescer no digital é justamente parar de repetir erro. E para você parar de repetir erro, você precisa analisar os seus resultados. Quando você analisa os seus vídeos, você entende algumas coisas, que é o que eu vou trazer aqui para você. Você entende o que funcionou. Então, você entende
por que aquele vídeo funcionou. Você entende o que não funcionou, porque automaticamente, como você está analisando, você vai conseguir ver as métricas do que funcionou, do que não funcionou, e o que pode ser melhorado. E o mais importante disso ainda, gente, você percebe a sua evolução. Eu acho que isso é o mais barato de tudo, sabe? Você consegue ver o quanto você está evoluindo quando você para fazer análise dos seus resultados. Hoje, você não é a mesma pessoa do primeiro vídeo. Então, quando você faz um vídeo, depois de 20 vídeos, 10 vídeos, volta lá e assiste aquele primeiro vídeo. E isso só fica claro quando você olha para a sua trajetória. Entende? Que foi aquele vídeo que eu mostrei lá no início para vocês. Eu só consigo olhar para minha evolução quando eu paro também, gente, para olhar a minha trajetória. Por que isso, Jéssica? Porque muitas das vezes você fica focada só em resultados. Ok, vamos de uma maneira mais simples para que você consiga entender de fato, porque isso é muito importante, então preste atenção, inclusive. Quando a gente produz conteúdo dentro do Instagram, eu já entendi a dor do meu público, já entendi o desejo, já sei ali com quem que eu tô falando, já peguei um formato que performa bem, enfim. Ali eu consigo furar a bolha e consigo crescer, que foi o que aconteceu comigo tanto no Reels quanto no Post Carrossel. Ok, mas a verdade, gente, é que nem sempre os meus conteúdos, eles vão viralizar. Nem sempre eles vão furar a bolha. Muitas das vezes, aliás, a grande verdade é que a gente vai postar vários posts, vários reels, pra gente furar a bolha com um. Eu posso contar nos dedos os vídeos que furaram a bolha, ou seja, que viralizaram, que me trouxeram muitos seguidores. Os outros têm ali um engajamento bacana, me traz resultados, comentários, mas os vídeos de viralização, gente, não são todos, e isso acontece com todo mundo. Então, se eu ficar focada só em resultado, nossa, mas esse vídeo não viralizou. Nossa, mas esse vídeo não me trouxe tantos seguidores igual aquele outro que me trouxe 1000, esse aqui só me trouxe 100. Se eu ficar focado só em resultado, eu também me frustro. Por isso que a gente tem que olhar para a nossa trajetória, lá naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, olhar para a nossa trajetória e entender da onde a gente saiu, entende? Porque senão a gente fica focado só em resultado, e a gente só quer números, e isso é muito vago. Então você precisa sim analisar os seus resultados, isso é fundamental, isso é indiscutível, precisa ser feito para você ver o que está dando certo, o que não está dando, analisar, recalcular a rota, mas sem perder a sua essência, sem deixar de olhar para a sua trajetória. E isso você também só consegue a partir do momento que você dá o primeiro passo, tá? A partir do momento que você começa a se permitir a gravar conteúdo, a seguir esses passos que eu tô trazendo aqui para vocês, aí sim você consegue ter clareza como um todo de tudo que eu tô trazendo para vocês. E mais o último passo, que é o quinto passo, meta versus sistema. E esse é o mais importante. Então, gente, presta muita atenção, inclusive, nesse último passo, gente. O porquê que eu coloquei meta versus sistema. Porque ter meta é fácil, é muito fácil ter meta, gente. Sabe por quê? A meta engloba, eu quero crescer, minha meta é crescer. Minha meta é vender, eu quero vender, essa é minha meta. Minha meta é viralizar. Então, gente, ter meta é muito fácil da gente ter. Mas na prática só funciona se você tiver um sistema que sustenta. Se você não sustenta, simplesmente você não consegue atingir a sua meta. E o que é sistema? Sistema é o que faz você sair do ponto A para o ponto B. Se você não tem sistema, você não tem nada. O sistema é o que você faz toda semana. O sistema é que te permite fazer todos os dias. E o mais barato disso tudo, de fazer todos os dias, gente, é que a gente não depende da motivação. Porque se a gente depende da motivação, a gente faz um dia, acorda animado, nossa, hoje eu vou gravar 10 vídeos, fazer não sei quantos stories, aí no outro dia você não tem motivação. E aí que entra o sistema. Porque se você tem um sistema, você consegue se sustentar. Imagina, por exemplo, uma escada. Pensa aí numa escada. A meta é o topo da escada, é você chegar lá no topo, lá em cima na escada. Mas o sistema são os degraus.
Entende? Então, sem degrau, não existe subida. Sem degrau, você não consegue atingir o topo. Simples assim. Por isso que é tão importante que você tenha um sistema dentro do teu negócio. Entende? Porque é isso que vai fazer com que você não cometa falha naquele dia que você não tá bem, naquele dia que você não tá motivado, naquele dia que você não quer. Eu costumo dizer, por exemplo, eu olho pro meu Instagram, gente, como ali é a minha empresa de fato. É a minha empresa. É a minha loja. Entende? Então, se você tem uma loja física, por exemplo, você não vai naquele dia, nossa, hoje eu não tô a fim de abrir a loja. Não, você tem que abrir a loja todos os dias. Não é assim que funciona? Você estando motivado ou não, você não tem que abrir a sua loja. Entende? Uma pessoa que trabalha de CLT, ela não tem, independentemente se ela não tá afim, ela não tem que ir bater o cartão, ela não tem que ir trabalhar, é assim que funciona. E por que com o nosso perfil, com o nosso Instagram, com aquilo que é nosso ali, de fato, mesmo que a gente não tenha que vamos dizer assim, bater cartão, que a gente não tenha um patrão ali cobrando a gente, mas por que tem que ser diferente? Então, quando eu comecei a olhar para o meu perfil como negócio, todos os dias eu tô ali dentro, olhando para o que precisa olhar, fazendo o que precisa ser feito, independentemente de qualquer coisa. Entende? Só que para isso não adianta também eu querer, nossa, eu quero fazer acontecer se eu não tenho um sistema. Eu tenho que ter um sistema para tudo, para que eu consiga fazer com que meu perfil ele continue girando. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo aqui hoje, é porque com certeza você veio, ou você veio no Instagram, ou você até mesmo veio do vídeo aqui, veio do YouTube, mas é porque de alguma forma a roda aqui, ó, tá girando, constante. Então, por isso que, inclusive, atraiu você até a mim para assistir esse vídeo. Agora, se eu quero, por exemplo, fazer vídeo no YouTube porque eu quero crescer lá, eu quero performar bem lá, eu quero crescer no Instagram, mas eu não tenho um sistema para fazer essa roda girar. Não adianta, gente. Não adianta. Então, tudo a gente precisa ter um sistema, ok? Então, meta sem sistema, você não consegue atingir o degrau que você quer ir, seja de crescer no seu perfil, seja de vender, seja de conseguir mais agendamento, né, que automaticamente a captação de cliente no teu perfil, independente do que você queira para o teu perfil, você precisa ter a meta. Ok, já consegui, Jéssica, já sei qual é a meta que eu quero. Agora você precisa ter um sistema para te tirar daqui do ponto A e te levar para o ponto B. Por isso que esse quinto aqui é tão importante, porque você pode querer todos os outros, do 1 ao 4. Quarto passo. Mas é o 5 que vai te empurrar, te conduzir até lá. E por isso que eu te falo, crescer no Instagram não é sobre um vídeo perfeito ou um vídeo que você deu sorte, gente. Não é isso. É sobre processo. É sobre entender exatamente o que você quer. E outro ponto que vai te ajudar também importantíssimo nesse crescimento é você entender sobre o comportamento humano, que aí você consegue fazer essa roda girar sempre sem perder a consistência, entende? Porque inclusive é essa consistência inteligente que vai levar a gente a adquirir o nosso lugar dentro do nosso perfil. E quando você entende isso, tudo, absolutamente tudo muda, gente. Inclusive, se você quer aprender a criar conteúdo de forma estratégica e ter um sistema claro para crescer no Instagram, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um material que pode te ajudar, que é o Destrave Digital. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, caso você tenha interesse, caso você queira mergulhar mais, entender como funciona o processo de criação dentro do Instagram. Ok? E mais uma vez eu vou te pedir para que você se inscreva no canal antes de terminar esse vídeo, para que você deixe o seu like, o seu comentário, se você teve algum insight, se te ajudou. Então, o seu comentário, o seu like, você se inscrever é muito importante para mim. Inclusive para eu filtrar, para eu entender, para eu fazer um parâmetro do que você está gostando, do que eu posso trazer, enfatizar mais e poder te ajudar aqui com os vídeos do YouTube. Espero que esse vídeo tenha agregado de fato aí nos seus conteúdos, que tenha trazido clareza para você e até o próximo vídeo.